Hoje a gente vai aprender a examinar as escrituras e vou logo te adiantar. Esse conteúdo é o conteúdo-chave. Você caminhou para chegar até aqui. Vamos dar mais um passo rumo à profundidade com Cristo. E hoje você vai aprender a examinar. Você aprendeu a ler, você aprendeu a meditar, e hoje você vai aprender a examinar profundamente as Escrituras. E aí, eu quero te dizer o seguinte: abra o seu coração, abra sua mente e o seu entendimento. Aplique os pilares do devocional, como a gente já compreendeu, né, entendeu e praticou, desde o primeiro encontro. Aplique os pilares do devocional e o examinar vai entrar na parte da palavra, ok? Então, assim, você vai examinar profundamente, criteriosamente a escritura. O foco aqui é esse, tá? E eu quero te pedir que abra o seu coração, se deixe sensível, tire um tempo. Nesse aqui você vai ter que tirar um tempo assim precioso para poder fazer isso, porque vai demandar um pouquinho mais de trabalho e de tempo, mas vou te dizer que vai valer super a pena em nome de Jesus Cristo. Esse é o encontro, vamos dizer assim, mais robusto, mais profundo. Então, para você conseguir compreender o que a gente vai falar aqui, você precisa assistir, você precisa participar dos demais encontros. E a ordem de Jesus a gente já estudou, né? A gente já leu e já meditou nos livros de João. E lá, se você leu e você prestou atenção, no capítulo 5 vai falar que, assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas vida, porque nela você vai ter a vida eterna. São elas que testificam de Jesus. Então, em nome de Jesus, precisamos aprender a examinar criteriosamente as escrituras. Não apenas ler, não apenas meditar, mas examinar com profundidade, buscar um tesouro escondido que tem na palavra de Deus. E você vai fazer e buscar esse tesouro como? Examinando, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E examinar significa o quê? Examinar significa investigar com profundidade. Lembra que meditar é remoer, é ali, né? Todo momento você está remoendo, mastigando aquela palavra. O examinar é investigar com profundidade. Você precisa investigar com profundidade, com sede da verdade da palavra. Então, seu coração ele precisa estar disposto a encontrar Cristo no seu secreto, em nome de Jesus Cristo. Então, assim, você tem que se desprender de tudo para buscar com profundidade a palavra de Deus. Então, examinar é buscar um tesouro, é cavar fundo, sabe, o mais profundo ali da palavra de Deus, para você conseguir compreender o que está se passando ali, por que Deus escreveu, usou essas pessoas para escrever isso, por que Ele quer que a gente aprenda, o que Ele quer que a gente aprenda através dessa palavra. Então, é isso. Então, o significado de examinar as escrituras é exatamente isso, investigar, é sondar profundamente, é buscar com muito esforço. Minha irmã, em nome de Jesus, vai demandar de você muito esforço, mas se esforça em nome de Jesus para conhecer aquele que entregou tudo por você. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, de ter profundidade espiritual. A gente está caminhando numa superficialidade muito grande, mas precisamos, nós como mulheres de caminhão, mulheres que conhecem, que amam o Deus que serve, precisa buscar profundidade. Chega de uma vida espiritual rasa. Precisamos, em nome de Jesus, buscar profundidade, buscar estar conectado com Ele, conhecer o autor das palavras e ser moldadas por Ele. Precisamos, em nome de Jesus, buscar essa profundidade em Cristo, buscar esse tesouro escondido na palavra, que na verdade não está nem tão escondido assim. A gente, de fato, é que precisa se dispor a encontrar com mais profundidade. Porque se a gente se dispor a buscar mais ao Senhor, a gente vai encontrar esse tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus. E por que a gente deve examinar as Escrituras? Deixa eu passar para a próxima página aqui, que está na próxima página. A gente precisa aprender a examinar as escrituras para não ser enganada pelas pessoas, para não ser enganada por ventos de doutrinas, para não ser enganada com ventos de confusão espiritual, porque só quem conhece profundamente a palavra pode discernir se é ou não é verdade. Então, chega de você ser uma mulher que só ouve das pessoas, que você só ouve do púlpito, que você só ouve o que as pessoas falam. Não, você precisa ser uma mulher que conhece a palavra, que tem domínio sobre o panel, que maneja bem a palavra da verdade, que é o nosso manual
de fé e prática. Então, em nome de Jesus, você precisa ser essa mulher que maneja bem a palavra, que não é enganada, que sabe o que está escrito ali, que sabe o que Deus quer dizer. Por isso que você vai aprender em nome de Jesus a examinar com profundidade. Você não mais vai ser enganada pelo que as pessoas dizem. Você vai entender, vai compreender e vai ser capaz, em nome de Jesus Cristo, de combater o engano. Amém? Então a gente precisa aprender a palavra para quê também? Para ter discernimento. A mulher que examina a palavra tem discernimento da palavra de Deus. A gente precisa buscar nos tempos de hoje discernimento da palavra, a gente precisa buscar discernimento. A mulher que examina é como uma sentinela. Ela enxerga além, ela reconhece enganos, identifica a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica assim, não sei qual é a vontade de Deus. Minha irmã, falta profundidade no seu relacionamento com o Senhor para ter discernimento, porque o discernimento vem através de quem? Do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer Jesus, para ter discernimento se aquilo é ou não é dele, se aquilo é ou não é do Senhor. Então a gente precisa parar de ser enganada pelo que a gente ouve. A gente precisa entender que a gente precisa de discernimento, ainda mais nos tempos de hoje tão tecnológicos, que as pessoas hoje usam a inteligência artificial para falar tantas coisas e muitas coisas que não são verdade, são inverídicas. E a gente está sendo enganado, porque aquela ministração robusta, não é tão robusta, ela é superficial, mas o falar engana as pessoas. Então, quem não tem profundidade na palavra de Deus vai ser enganado por essas pessoas, porque hoje existe técnicas de falar, técnicas para falar, para convencer as pessoas. Então, às vezes, o conteúdo não é verdadeiro, mas a técnica é tão eficaz que acaba convencendo aquele que não tem discernimento da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, precisamos ser mulheres que têm discernimento, que não é enganada. E a gente precisa entender que a gente precisa examinar a palavra para ser transformada por ela. Porque uma vez que a gente estuda a palavra com profundidade e a gente pratica aquilo que aprendemos na palavra, porque assim, não é de adianta também de nada vocês buscar profundamente, ter autoconhecimento, ser uma doutora da lei e não praticar, e não viver aquilo que você estuda, que não viver aquilo que Deus fala com você no seu quarto, porque eu creio que em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor me exorta, que o Senhor me ensina, que o Senhor me cura, que o Senhor me transforma, Ele vai fazer a mesma coisa aí no seu secreto, em nome de Jesus. Mas é nossa responsabilidade colocar tudo que ele fala conosco em prática. Tudo que aprendemos aqui no secreto, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa colocar em prática para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, testemunhar, sermos filhas realmente que testemunham do Evangelho de Cristo. Eu não só estudo, eu não só sou doutora daquilo ali, eu não só detenho o conhecimento, eu realmente pratico aquilo que eu aprendo do Senhor Jesus. Então, precisamos ser transformadas, ter essa transformação genuína de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo, né? Então a gente precisa o quê? Ter essa conexão com o Senhor. E aí eu quero entrar num ponto muito importante. A neurociência, ela fala da importância da memorização. Toda vez que a gente escreve, a gente consegue memorizar com mais frequência, muito melhor. A gente consegue absorver melhor aquele conteúdo. E aí eu quero falar para você o seguinte. Talvez você não é o tipo de pessoa que gosta muito de escrita. E também temos no nosso grupo mulheres que não sabem ler, né? Que eu falei, comentei isso com vocês. Então, para essas mulheres, em nome de Jesus, você vai usar uma outra técnica. Lembra que eu falei aqui? Tudo que vai trazer aqui para vocês não significa que vocês têm que usar da mesma forma. Você vai pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida, da forma como melhor couber na sua vida. Igual para essas mulheres que não sabem ler ou não gostam de escrita. A gente hoje tem apps, né, que você consegue gravar tudo aquilo e depois você vai ouvindo, você vai estudando. Aqui a gente vai, né, passar para a prática mais para frente. Você vai estudar aquilo ali, vai gravar. Você estudou, você leu aquilo ali, ficou diferente. Você vai lá e grava, em nome de Jesus. Grava tópico por tópico, então a gente não vai ter um roteiro de estudo. Então você faz os áudios do roteiro de estudo, mas em nome de Jesus, não deixe de praticar isso, não deixe de praticar essa verdade na sua vida, em nome de Jesus. Mas voltando a falar aqui da memorização. A ciência confirma que a Bíblia já ensina. Ela já ensina por si só. Mas escrever ativa áreas do cérebro ligado à memória. E essa memória faz com que a gente retenha o aprendizado de uma forma muito mais profunda. E a gente precisa colocar em prática isso.
estudar com profundidade, seja através da escrita ou para aquelas mulheres que não podem, não sabem escrever, através do áudio, mas realmente a escrita à mão ativa um campo, né, um hipocampo, que é responsável pela consolidação da nossa memória. Isso é neurociência, tá, gente? Está registrado em nome de Jesus. Torna a nossa memória muito mais consciente daquilo que a gente está aprendendo. A escrita faz isso, ok? Aí a gente vai passar, então, aqui para o nosso momento. A prática do examinar, a gente precisa colocar em mente o seguinte, ela tem que ser totalmente intencional, assim como a leitura foi intencional, assim como meditar foi intencional, por quê? Porque Deus é totalmente intencional em tudo que faz. E você vai compreender que a Bíblia, ela está totalmente interligada, ela é ramificada, sabe? Ela está totalmente ligada um ponto com o outro. Então, o objetivo aqui é sair da leitura, sair da superficialidade e se tornar uma mulher que busca com zelo e entendimento aquilo que vem do Senhor, ok? Aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Então, esse é o momento, em nome de Jesus, a gente cavar o tesouro mais profundo na presença de Deus, que é o quê? Examinar com criteriosidade a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Assim, primeiro, você vai ver que tudo o que a gente aprendeu até aqui vai ser como se fosse degraus. Degrauzinhos que você for subindo, passos que você foi dando, né? Para você chegar até aqui, para que você consiga fazer esse examinar de uma forma mais profunda. Então, você foi aprendendo aos poucos para você chegar aqui, neste momento, de examinar criteriosamente as escrituras. Então, depois que você aprendeu a ler, você aprendeu a meditar, você vai ver que isso aqui vai ser mamão com açúcar. Vamos lá, então. O passo a passo, primeiro é o quê? É a gente ler, né? A gente vai ler, primeiramente, não, passo a passo é o quê? Você colocar em prática os pilares do devocional. Primeira coisa, tá tirando isso. Então, supondo que você já fez tudo isso, a gente vai, então, para a parte da palavra. Então, na parte da palavra seria o quê? Ler a Bíblia. Só que aqui, lembra que a gente, primeiro, no ler, a gente leu 3 capítulos de João. No meditar, a gente leu um capítulo, a gente fez sobre um capítulo de João. E aqui, no examinar as escrituras, a gente vai fazer por tópico. Por quê? Porque cada vez que você caminha mais profundo, você vai ver que com menos texto você consegue examinar com mais profundidade. Então, quanto menor o texto, mais profundo você vai conseguir ir sobre aquele texto. Então, por isso que eu falo para você, não precisa ter pressa. Tá? Não precisa, o noivo está voltando, está voltando. O que você precisa se conscientizar é o quê? Que você precisa meditar, que você precisa ter uma vida de prática de devocional. Mas você não precisa ter pressa em conhecer o seu noivo. Você tem que conhecer ele aos poucos, em nome de Jesus, vamos dizer assim. Não significa que hoje eu não estou falando para você, eu faço hoje a minha. Não, eu estou falando que para você não ter pressa de finalizar a Bíblia, ok? É isso. Mas a profundidade você precisa ter pressa, em nome de Jesus, minha irmã. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Por tópicos. No livro de João, na minha Bíblia aqui, o primeiro tópico é assim, o verbo feito carne. Deixa eu mostrar aqui para vocês conseguem ver? Ó, o verbo feito carne. Então, esse é o primeiro tópico. Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai aprender. Então, no ler, a gente leu 3 capítulos. No meditar, a gente leu um capítulo. E aqui a gente vai fazer por tópico, ponto a ponto. A gente vai examinar ponto a ponto dessa Bíblia em nome de Jesus Cristo, desse manual de regra e fé que o Senhor nos deixou. Então, aqui o primeiro tópico vai falar o verbo feito carne, que é do versículo 1 ao versículo 18. Vai falar sobre esse tema. É como aqui, na apostila vai estar que você pode fazer por temas e você pode fazer por tópico aqui do livro. Eu prefiro fazer por tópicos da palavra de Deus. Nos próximos encontros, você vai ver que é totalmente possível fazer um devocional com um devocional de um livro, um devocional já pronto. Mas a nossa primazia aqui é a palavra, em nome de Jesus. A gente vai fazer o tópico, o verbo feito carne, que é o versículo 1 ao 18. Ok? Então, está escolhido aqui, ler a Bíblia por tópico, o primeiro passo. O segundo passo é o quê? É o texto base. Então, qual que vai ser o texto base aqui para a gente utilizar? A gente vai ler, em nome de Jesus Cristo, esses versículos do 1 ao 18. Depois que a gente lê, né, a gente vai marcar. E aí, aquilo que o Senhor falar ao seu coração, que mais saltar aos seus olhos, você vai usar como texto base, como versículo base, ok? Então, é isso.
Aí, o terceiro passo é buscar referências cruzadas desse tema. É isso mesmo, minha irmã, como eu falei, é cavar no mais profundo aqui, em nome de Jesus Cristo. Aí você vai fazer o quê? Aqui, esse texto está falando de quê, por exemplo? Está falando do verbo. Então, você vai buscar ou por palavra, ou você vai buscar por verbos. Aqui, eu vou explicar, já vou ir mostrando para vocês. Qual é o conselho aqui? Em nome de Jesus, você precisa ter uma Bíblia de estudo, tá? Para facilitar esse estudo para você. Você precisa ter uma Bíblia de estudo para poder examinar mais profundamente. Ou um comentário bíblico. Eu tenho os dois aqui, vou mostrar para vocês. O que eu uso aqui mais como estudo é essa Bíblia aqui de estudo, que nem é minha, na verdade é do meu marido. E ela é ótima, tá? É daqui. Então, aqui você vai sanar todos os pontos do nosso roteiro de estudo. Então, você precisa ter uma Bíblia, ou você precisa ter um comentário bíblico, eu tenho esse comentário aqui, que não sei falar esses nomes aqui, não. É em inglês, eu não falo português. Então, você precisa de ter um comentário bíblico que vai te auxiliar aqui. Dito isso, a gente vai para o passo a passo aqui. Então, para buscar um exemplo, você buscar aqui referência cruzada, né? Então, aqui, ó, no meu livro, na minha Bíblia de estudo, tem aqui, né, do 1 ao 18, aí ele já comenta aqui, deixa eu tentar mostrar. Nos comentários, ó, que a luz hoje está, meu Deus, glória a Deus. Já tem nos comentários traz algumas referências. Um outro parênteses aqui. Toda vez que você for iniciar um livro novo, o que que você faz? Você busca estudar do que está falando aquele livro. Igual, por exemplo, o livro de João. Nessa Bíblia aqui, ela vai falar o que estuda o livro de João. Aí ele fala que o livro de João se concentra nos milagres, nas parábolas e nos discursos públicos que são proeminentes nos outros relatos, que não são falados nos outros relatos. Em compensação, este relato enfatiza a identidade de Jesus como Filho de Deus e destaca a maneira como nós cristãos deveremos responder ao ensinamento de Jesus. Então, é sobre isso que João fala, tá? Em nome de Jesus. Aí, depois aqui, vai falar sobre o autor, vai falar o contexto histórico do livro, vai falar a mensagem e propósito do livro. Aí depois vai falar a contribuição bíblica desse livro para a Bíblia num todo, vai falar sobre a estrutura aqui. Então, é bom você, antes de iniciar o livro, você já entender isso, que já vai ficar um pouquinho mais fácil quando você começar a fazer os tópicos, tá? Então, ok. Aí você vai buscar referência cruzada. Onde você vai buscar referência cruzada? Aqui na Bíblia. Na Bíblia de estudo já tem a referência cruzada. Amém? Glória a Deus. Aí depois você vai partir para o contexto histórico. Aí, no contexto histórico, tem que compreender algumas situações. Primeiro, você lembra que lá no resumo, no meditar, a gente fez um resumo? Aí você vai usar ele aqui. Aí você vai fazer o seguinte: no contexto histórico, você precisa entender quem escreveu, você precisa entender para quem esse autor escreveu, tá? E onde e quando que aconteceu essa narrativa, que aconteceu essa história, tá bom? E aí, deixa eu ver, eu tô na página 48. 7, 8. Não pulei. Então, onde aconteceu essa história? Qual é o propósito desse livro, dessa carta? Ok? Então, você precisa conseguir identificar isso em nome de Jesus Cristo aqui no contexto histórico. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um resumo e você vai escrever nesse resumo onde aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, entendeu? Para você entender o que está acontecendo ali. Por quê, Lindiane? Minha irmã, para que você não caia em nome de Jesus Cristo na seguinte situação: tirar o texto fora do contexto. Porque acontece muito isso. Por exemplo, você já ouviu alguém falando assim: com ferro fere, com ferro será ferido. Minha irmã, mas qual que era o contexto daquilo ali? Por que que foi dito isso na palavra? Entendeu? Você vai entender que talvez aquele contexto não se aplica para a sua vida hoje, não se aplica para aquilo que você está vivendo hoje. Talvez se aplique naquela situação específica. Se você não está vivendo hoje aquela situação específica, talvez esse versículo não se aplique a você. E isso acontece demais dentro das igrejas também, não é só aí fora, não, dentro das igrejas também. Muitas pessoas pregando e ministrando texto fora do contexto. E isso é horrível, porque a gente cai lá naquela questão do engano. Por isso que a gente precisa ter discernimento em nome de Jesus para não ser enganados, ok? Então a gente precisa compreender esse contexto histórico para isso. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, para depois a gente vir fazer a aplicação para os nossos dias de hoje.
Ok, tem sido então aí o contexto histórico. Você vai ver que vai ficar muito tranquilo, muito fácil mais para frente, porque você já fez aquele resumo. Você só vai colocar aqui nesse, acrescentar no resumo esses pontos aqui que eu falei para você compreender melhor o texto. Ok? Aí depois a gente vai para o outro passo, que é o quê? O ponto-chave é uma reflexão. Tanto faz você coloca o nome que você preferir. Eu vou chamar aqui de reflexão, tá bom? Então, assim, aí a gente vai para a reflexão. A reflexão tem que compreender o quê? Em nome de Jesus. Tem que ser algo que a gente vai. É a ideia central do texto ali, a reflexão, mas é algo que a gente vai refletir para os nossos dias. Então, o que está falando ali o texto? Está falando de uma promessa? Está falando de um mandamento? Está falando de um alerta, uma exortação? Está falando o quê? Então, eu compreendi o contexto histórico, a política era diferente. Um exemplo, a mulher que foi pega em adultério. O contexto lá era qual? O contexto lá da lei era qual? As pessoas que forem pegas em adultério, elas deveriam ser julgadas e condenadas à morte. Só que ambos, né? Não só a mulher. Por que a mulher não foi julgada e condenada por Jesus? Porque ambos não foram pegos, não foram levados, ambos ao julgamento, só foi levada a mulher. Então, a lei não se cumpre, apenas um se cumpria para os dois, então não aconteceu. Então, a gente precisa compreender isso, ok? Então, é isso. Aí, na ideia central daquilo ali era o quê? Era o perdão. A gente precisa entender o quê? Que a lei do Senhor Jesus, Deus não quebra princípios. Então, como que ele ia quebrar a lei dele, dada através de Moisés, para aquela época, né? Que era o quê? Os homens. Então, como que eu vou condenar essa mulher se o homem não foi pego, se o homem não foi trago para julgamento? Então, eu vou estar quebrando um princípio, uma lei que eu mesmo estabeleci através do meu servo Moisés. Então, você entende? Então, por que a gente precisa entender qual que é a promessa, qual que é o mandamento, qual que é o alerta, qual que é a exortação? Por isso que a gente precisa compreender o contexto histórico para a gente entender isso, em nome de Jesus. Talvez agora para você esteja confuso, mas quando a gente for fazendo ponto a ponto, a gente vai desmiuçando melhor e você vai compreender melhor, em nome de Jesus. Aí depois a gente vai fazer o quê? Qual o próximo passo? Aplicação prática. Qual que é a aplicação prática? A aplicação prática, como eu até já dei spoiler, é você trazer tudo que você aprendeu, tanto do contexto, da reflexão, para os nossos dias de hoje. É você pensar, né, nessa reflexão, o que isso pode trazer de diferente para mim hoje, para eu aplicar nos meus dias hoje, em nome de Jesus Cristo. É isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai listar três, em nome de Jesus. Três aplicações que esse texto falou com você para você aplicar para a sua vida hoje, com base em tudo que você estudou, no contexto histórico e na reflexão. Você vai refletir sobre aquilo e vai trazer três aplicações para os seus dias, para você praticar no seu dia a dia, em nome de Jesus, ok? Por exemplo, ó, se o texto fala, aí você vai escrever, por exemplo, eu vou obedecer mesmo quando eu não entendo, porque muitas vezes acontece de acontecer vários fatos e situações nas nossas vidas que a gente não consegue compreender, mas se Deus falou, vai, caminha, um exemplo mesmo é quando usar exemplos bíblicos, né, da palavra. Quando Pedro anda em direção ao Senhor. E Jesus ele fala, se é o Senhor mesmo, manda ir até contigo. E aí aí Jesus fala, então vem, né? Ele foi e obedeceu, teve medo, mas obedeceu em nome de Jesus Cristo, mesmo sem conseguir ver do outro lado, ok? Um exemplo, tá? Em nome de Jesus. Aí o outro, vou buscar uma direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Então, você precisa tomar uma decisão muito séria no seu trabalho, uma decisão muito séria no seu casamento, uma decisão muito séria na educação dos seus filhos, uma decisão muito séria de mudança de cidade. Em nome de Jesus Cristo, entendeu? Busque direção do Senhor. Então, se o tema falou isso, qual é a direção, Senhor, que eu devo tomar para essa decisão, ok? Um exemplo. Aí, vou confiar nas promessas mesmo diante do silêncio. Situações em que, porventura, Deus parece que Deus não está falando, parece que Deus não está movendo, parece que Deus não está agindo. Mas se você leu aqui, a promessa dele é: estarei contigo até a consumação do século. Então você vai aplicar, Senhor, o Senhor, para mim parece que o Senhor está em silêncio, mas eu sei que o Senhor está comigo até a consumação do século. Então você vai praticar isso em nome de Jesus Cristo. Aí, deixa eu ver qual é o próximo. Aí a gente vai continuar com os pilares, né? Os pilares sempre estão nos devocionais. Então, que é a oração, e depois a gente vai fazer a gratidão. Aí você vai
em nome de Jesus Cristo, transformar esse estudo em uma oração. Fale com Deus com clareza sobre o que você aprendeu e peça. Então, você precisa pedir para que ele te ajude a confiar mais, então peça para que ele te confie mais. Você precisa de mais clareza, mais entendimento da palavra, peça em nome de Jesus Cristo. Você precisa obedecer sem ver, peça. Então, você vai usar tudo que você aprendeu aqui no estudo, na sua oração. E aí depois você vai agradecer também, em nome de Jesus. O mês é o, assim, é o mais profundo do meditar, examinar, né, a palavra, mas o louvor, a oração e a gratidão continuam a mesma coisa, ok? O que muda aqui é só a parte da palavra que a gente vai aprender, aí a gente está aprendendo a examinar mais profundamente, ok? Então é isso. Aí, vou dar uma dica, vou dar dicas bônus aqui para você. Ó, sempre leia em nome de Jesus com muita atenção. Lembra que a gente aprendeu a ler? Lê com muita atenção, não lê com fadigação de terminar rápido, lê com atenção. Para, respira, presta atenção naquilo que você está lendo. Você está lendo em voz baixa, não está conseguindo compreender? Em nome de Jesus, leia em voz alta. Leia em voz alta. Se você lê uma vez, leia em voz alta, até que você consiga se concentrar na palavra de Deus. Então, leia com muita atenção e peça ao Espírito Santo para conduzir os seus olhos, para conduzir os seus olhos em toda a verdade que ele deseja falar com você através dessa palavra. Compare as versões, minha irmã, em nome de Jesus. Aprenda isso, não faça seu devocional. Eu sei que muitas vezes dá uma preguiça, dá um desânimo, é a correria do dia, é a fadigação da rotina diária da semana, enfim. Mas em nome de Jesus, repreende toda a preguiça espiritual. A preguiça espiritual não está nos afastando de Deus, em nome de Jesus. Repreende toda a preguiça espiritual. Fala assim, o meu dia é corrido, como demais milhões de pessoas no Brasil, mas eu preciso me concentrar na palavra do Senhor. Então, compare versões. Se você está começando, né, está lendo um NVI, um NVT, um NVTH, em nome de Jesus, compare com a versão da King James, compare com a versão da FC da Almeida Corrigida Fiel, que são as versões mais fiéis, compare com a Bíblia, a Mensagem, compare. Ah, Lindiane, não tem, minha irmã? Está tudo disponível na internet. Hoje, todas as versões da Bíblia estão totalmente gratuitas aí na internet. Se você tem física, por exemplo, a NVI, você vai olhar lá, você tem também, hoje todo mundo tem um celular, você baixa um aplicativo de Bíblia aí. Eu tenho até um aplicativo de Bíblia que deixa eu mostrar para vocês. Esse aplicativo é muito bom, que é esse aqui, ó. Pra ver? Acho que tá dando para ver. É esse, em nome de Jesus Cristo, tá? Então, você baixa esse aplicativo de Bíblia, esse aqui. Você baixa esse aplicativo de Bíblia em nome de Jesus, que lá tem todas as versões. Então, você vai baixar o aplicativo e vai ver. Em outra versão que você não tem para você comprar. Você lembra que agora o texto é menor, então dá para você fazer isso, em nome de Jesus, com paciência no Senhor, dá para você fazer isso. Por quê? O texto é menor, dá para você ir ler em umas duas, três versões. Aqui você tem impresso, mas umas duas versões que você não tem, para você ter uma melhor compreensão do texto, porque às vezes a sua versão impressa não é tão clara, mas aí você lê uma outra que é mais clara, ou também não é tão fiel àquilo que realmente diz a escritura, que realmente. Então você vai lá e vê naquela que é mais fiel, você já vai ter uma compreensão melhor do texto, ok? Sempre faça essas comparações. E outra coisa, ou assim, um dicionário bíblico, ou um comentário, como eu trouxe aqui, Bíblia de estudo. Use isso, porque vai te ajudar a caminhar mais profundo nos devocionais, ok? E vamos lá? Então, quero te lembrar que fomos convidados a sentar à mesa, abrir o livro e examinar com zelo cada linha inspirada por Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. É isso, você vai aplicar isso nos seus dias, em nome de Jesus. Então, olha só, aí você vai falar, nossa, Lindiane, eu não imaginava que um devocional fosse tanta coisa assim, que um devocional fosse tão grande assim. Nossa, eu nunca poderia imaginar. Minha irmã, olha, eu acho, meu pensamento, tá? Que uma hora, devemos falar, Lindina, não tem uma hora, mas você tem meia hora, você tem, né? Você viu que isso aqui é bem provável que você não consiga fazer em menos de uma hora. Então, o que que você faz? Durante a semana, você vai meditando, e aí você tira um dia da semana para examinar.
criteriosamente a escritura. Você conversa com sua família e fala: olha, hoje é o meu dia. É o dia que eu vou examinar criteriosamente a palavra de Deus. Então, eu meditei durante a semana, né? E aí, por exemplo, aí no sábado é meu dia. Aí no sábado você tira esse tempo, em nome de Jesus, porque eu acredito assim, irmão, que uma hora da nossa semana é tão pouco diante de tudo que ele já fez por nós. Então, assim, eu sei que a rotina é intensa, as coisas são difíceis, complicado, eu sei de tudo isso. E eu acredito que Deus também compreende tudo isso. Mas a gente precisa sacrificar um pouquinho para estar, para conhecer, para amar aquele que entregou tudo por nós. Amém? Eu quero te desejar um excelente dia em nome de Jesus e deixar um versículo. Escreva a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas para que a lei quem passada correndo. Então, olha só, escreva isso na tábua do seu coração, Abacuque 2:2. Ore ao Senhor, seja grato ao Senhor, ore, peça ao Senhor para te ajudar a conseguir vencer todas as barreiras e conseguir fazer, em nome de Jesus, os seus devocionais. Anote tudo que você puder, e se você não conseguir anotar, lembra que a gente falou, use os áudios, faça nos áudios, em nome de Jesus. E agora eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, graças te damos por este momento, eu louvo ao Senhor por esse momento, eu te agradeço, ó Deus, por nos ajudar e nos mostrar que precisamos te amar e te conhecer cada dia mais. Nos ajude, meu Deus, a examinar criteriosamente a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, repreende toda a seta do inimigo. Tira, meu Deus, de nossas vidas tudo que nos cerca, tudo que nos prende, todas as distrações, a correria do dia. Meu Deus, nos ajude a sacrificar, Pai, nem sacrificar, a ofertar, Senhor, uma hora do nosso dia a ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, diante de tudo que o Senhor já fez por nós, Deus, passar uma hora contigo, meu Deus, não é obrigação, Pai. Não é obrigação, mas é gratidão, é amor, é desejo, é fome, é sede, Pai. Porque quem ama, deseja conhecer. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, a manter, a ser firme, a ser resilientes, a ser constantes na nossa rotina de devocional contigo, Pai. Nos ajude, meu Pai, a vencer as batalhas invisíveis que a gente mesmo nem consegue ver. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos alicercie, meu Deus, na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas mulheres. Deus, pela rotina do seu dia, pelas dificuldades, pelas necessidades. Deus, em nome de Jesus, o Senhor, um Pai que supre todas as nossas necessidades. Ajude essas mulheres, em nome de Jesus, a romper, Pai, as barreiras, a romper com as dificuldades, ó Deus, para que elas possam se relacionar contigo. Deus, cria raízes, ó Deus, na tua presença, enraizar, Senhor Jesus, as suas vidas na rocha que é Cristo Jesus. Pai, eu oro por cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo, que elas possam caminhar dia após dia rumo ao mais profundo contigo. Deus, que elas não sejam levadas pelo vento de doutrina, que elas não sejam enganadas, ó Deus, pelas artimanhas de Satanás. Deus, em nome de Jesus, as mantenha firmes neste propósito. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada mulher, por cada lar, Senhor, pelos negócios das tuas filhas. Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que as suas mãos estão sobre as tuas filhas e nada pode tocá-las. Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas tomem para si essa consciência e esse desejo de buscar como um tesouro, Senhor Jesus, escondido a tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. E eu creio que se você colocar em prática tudo que a gente aprendeu até aqui, você vai viver momentos, não apenas momentos, mas você vai ter uma vida de profundidade no Senhor. Você vai viver o mais profundo de Deus. Você não vai ser mais uma mulher que anda à margem, que anda na superfície, mas você será uma mulher que mergulha no profundo, que mergulha no oceano de graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu louvo ao Senhor pela sua persistência, pela sua resiliência e que Ele te encha de graça, em nome de Jesus, e de força, para você conseguir vencer dia após dia e se relacionar com Ele, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!